Seja muito bem-vindo. José Eduardo, ele é uma referência em rotação de cultura, João Batista. José Eduardo, sobrenome? Macedo Soares. Tá. De onde? Lucas do Rio Verde. Tá. É de alguma empresa? Não, produtor rural. Ótimo. Tá. José Eduardo. Então, eu vou querer, nós já conversamos bastante coisas sobre os desafios do manejo do solo do Mato Grosso, e eu queria, então, que o José Eduardo nos explicasse como é que, dizer assim, ele está manejando na sua propriedade para evitar a compactação, evitar nematóides, fazer um perfil de enraizamento e ter mais água disponível, que esses, assim, são os desafios que nós queremos atingir. Ok. Ô Telmo, nós estamos... Eu planto soja aqui nessa região, esse ano está fazendo 30 anos. Eu estou há 30 anos plantando soja. E como engenheiro agrônomo, eu estou aqui nessa região há 37 anos. Quer dizer. Puxa vida. Então eu acompanhei toda a introdução dessa cultura, como foi o que o Gilberto estava explicando, o início do plantio direto. E para voltar, se me der uma parte, para voltar do início do plantio direto, eu acredito que o plantio direto nessa região entrou mais como uma conveniência para facilitar as operações do que uma preocupação genuína para aumentar a matéria orgânica e aumentar a proteção do solo com uma cobertura permanente, ou com uma cultura em desenvolvimento, ou com uma palhada de culturas, né? E a soja ela se adaptou muito bem aqui no Brasil Central, e é uma história de sucesso, né, essa cultura, mas, infelizmente, isso acomodou, e talvez até por falta de outras opções, nós estamos vendo os danos da monocultura da soja hoje, 30 e poucos anos da introdução dessa cultura no Cerrado, e são severos, né? Então, nós tivemos, a partir mais do final da década de 90, problemas seríssimos com nematóides, né, que foi introduzido, e hoje a principal problema que eu acho, doença de solos aqui no Brasil Central, nematóides. Em final da década de 90, nós introduzimos, preocupado com nematóides, nós procuramos introduzir um planejamento de longo prazo de rotação de culturas e aporte de matéria orgânica através de culturas de cobertura nas janelas entre os plantios comerciais. E, por surpresa a nós, quer dizer, a nossa preocupação era nematóide. Com surpresa nossa, nós passamos a construir um solo. Né? Isso foi radiante, é isso que faz com que a gente tenha confiança que está dando certo esse sistema de cobertura, de rotação de culturas com cobertura. Tá? Vou fazer só uma outra interrupção, professor, porque o José Eduardo, popularmente conhecido como Zecão, ele é só o campeão de produtividade em Mato Grosso. Você não disse isso. É isso? Do Centro-Oeste, Mato Grosso, não sei. Não, nós ganhamos do SESB, né, o concurso do SESB, na safra 15 e 16 no Mato Grosso. Né? Foram 96 sacos por hectare. De média no talhão do SESB. Então, praticamente, o José Eduardo chegou naquela meta dos 100 sacos que nós queríamos, mas chegou através, como você falou, na melhoria, na construção praticamente de um solo agrícola altamente produtivo. Tu poderia nos detalhar um pouco como é que foi a rotação, como é que foi o processo da biofertilização, da fertilização desse solo? Sim. Nós dividimos
Alô? Voltamos. Então, voltando no início dos anos 2000, final da década de 90, nós introduzimos o sistema de rotação de culturas na propriedade, né? A área de culturas anuais são 1.200 hectares, onde nós plantamos por ano 1/4 com rotação de cultura no verão, né? Existem várias opções para os produtores para rotação de cultura, mesmo aqui nessa região. Está entrando muito forte a integração lavoura-pecuária com braquiária, mas na propriedade nós introduzimos o arroz no verão. Então, é uma gramínea que nós deixamos de plantar a soja em 1/4 da área cultivada com essa gramínea. E, por surpresa nossa, normalmente a melhor produtividade de soja na fazenda é no talhão subsequente à área que foi gramínea no ano anterior, né? É isso aí, né? Isso aí. Então, e você trabalhou também com milheto, com crotalária, além do arroz? A preocupação nossa no início era a nematóide. Então, nós procuramos aumentar muito a diversidade de culturas na minha propriedade, e nós saímos da monocultura da soja com milho de sucessão, eram 2 culturas, para o plantio hoje de 15 culturas na propriedade, entre culturas comerciais e culturas de cobertura. As culturas de cobertura que nós estamos utilizando também, nós procuramos ter uma boa variabilidade de famílias. Quer dizer, não adianta eu fazer culturas de cobertura só com gramíneas ou só com leguminosas. Eu preciso de sistemas radiculares diversos, explorando áreas diversas do perfil do solo, fasciculadas, pivotantes, profundas, rasas. Então, hoje nós trabalhamos com 5 famílias. Então, além das gramíneas e leguminosas, nós trabalhamos com a poligonácea, no caso o trigo morisco, com a crucífera, no caso o nabo forrageiro, e estamos introduzindo esse ano a asterácea, que no caso nós estamos introduzindo o níger, da família do girassol. Puxa vida, é incrível, né? Uma propriedade que trabalha com 15 diferentes culturas. E eu fico pensando como é que está a estrutura desse solo, como é que está a armazenagem de água nesse solo, passado aí 30 anos desse manejo. É empolgante, tem crescido, tem aumentado bastante a fertilidade do solo. Nós temos aumentado a CTC do solo, aumentado a matéria orgânica do solo, tá? Nós temos ciclado nutrientes, né? Aumentando a fertilidade do solo, diminuindo cada vez mais a necessidade de adubação mineral, com coerência, com racionalidade, através de agricultura de precisão, né? Então, nós fazemos análise todo ano com grids, e inclusive análise de compactação também. E solo está ótimo. O solo nós estamos construindo. Eu não sei quando que ele vai ser ótimo. Eu tenho certeza que nós vamos passar para a próxima geração um solo melhor que nós recebemos. Isso daí é legal, da gente falar com os agricultores brasileiros, porque talvez seja uma das poucas regiões do mundo importantes na produção agrícola que está construindo o solo, né? Então, além de nós produzirmos alimentos e alimentos de qualidade, nós estamos produzindo água através aumentando a capacidade de retenção de água no solo através do aumento da matéria orgânica, né? E nós estamos construindo solos, nós estamos aumentando a fertilidade, e mais importante do que o aumento da fertilidade, nós estamos aumentando e muito a atividade biológica do solo. Isso é muito importante. Quando você diversifica as culturas que você utiliza, você está estimulando diferentes grupos de organismos do solo. E esses grupos fazem com que todos os processos sejam favorecidos. Você tem uma melhor ciclagem de nutrientes, você tem uma conservação da matéria orgânica, porque esses grupos eles não vão oxidar a matéria orgânica como se fossem bactérias, por exemplo. Você tem um equilíbrio
de actinomicetos, fungos, bactérias, e, consequentemente, você conserva mais a matéria orgânica, e esses problemas que foram relatados pelo Gilberto, quer dizer, aquela preocupação, olha, o solo não está infiltrando, a temperatura do solo está ficando muito alta. Tudo isso, quando você consegue ter cobertura, consegue ter matéria orgânica, essas coisas vão diminuindo. E eu fiquei muito impactado, José Eduardo, com a questão do aumento da matéria orgânica e da CTC. Essas coisas andam junto. Quando você consegue aumentar a matéria orgânica, você aumenta junto a CTC. Então, cada vez você tem uma retenção maior dos nutrientes que você está aportando e você diminui as perdas do sistema. Isso que é muito importante a gente entender. Quer dizer, nós temos que diminuir ao máximo as perdas de nutrientes. E você está conseguindo isso. Eu acho que quando o produtor entender que precisa pensar a médio e longo prazo, parar de pensar na rentabilidade dessa cultura, né? Quando você passar a enxergar a rotação de cultura, o aporte de culturas de cobertura, preferencialmente, viu, Thelma, em consórcio, a gente tem visto muitos resultados fantásticos com consórcio de coberturas. Hoje mesmo nós estamos plantando um consórcio de 6 espécies na fazenda. Puxa, 6? 6. De 5 famílias diferentes. Então é importante isso daí, você pensar como investimento, né? Você pensar que isso daí, o retorno vai vir lá na frente. Eu acho fantástico. Nós temos que explorar muito isso no futuro. Entender esses policultivos. Nós chamamos de policultivos quando nós temos mais de 3 espécies juntas. E no teu caso aí chega a 5, 6. 6 espécies é um número impressionante. E eu não tenho dúvida, né, de que isso aí realmente revitaliza o solo, reestrutura e é um caminho. E eu queria, então, uma salva de palmas, José Eduardo. E parafraseando aqui o João Batista, que eu já estou aprendendo, um brasileiro, um agricultor que está construindo o seu solo produtivo. E isso realmente é um exemplo para todos nós. Projeto Construção de Solos. Parabéns, Zé Eduardo.